Fala aí, pessoas, sejam bem-vindas aí ao Histologia Descomplicada, beleza? Hoje nós vamos descomplicar essa bagaça aqui que é tecido ósseo. Bacana, quem ainda não se inscreveu lá no Instagram, vai lá, que todos os dias eu posto, né, coisas, questões relacionadas aos temas aí que a gente está vendo, para dar uma refrescada aí na memória, bacana? E quem ainda não assistiu, né, a aula de tecido cartilaginoso, eu recomendo que volte. Vou deixar o link aqui, vou deixar na descrição abaixo para poder, né, acompanhar esse raciocínio aí, tá bom? Eu recomendo porque se você começar daqui, eu acredito que vai embolar. Estou falando até por mim que isso aconteceu comigo. Vai embolar suas informações aí e você vai começar a não gostar dos temas. E aqui é uma maravilha aprender isso aqui, tá bom? Então, para ficar mais fácil a sua vida, volte lá, assista o tecido cartilaginoso. Por quê? O tecido cartilaginoso, eu falo lá que é formado por uma parte celular e matriz. E Deus fez a mesma coisa aqui, olha só. Matriz, tem parte celular, que é as células do osso, e tem matriz extracelular. Observem aqui, né? Eu tenho esse tecido ósseo aqui, né? Esse osso. Observe que aqui fora desse osso, né? Eu tenho uma capinha de tecido conjuntivo. Deus veio aqui, ó, e revestiu ele todinho aqui, uma capinha de tecido conjuntivo, que chama periósteo. Lembra que lá no tecido cartilaginoso chama pericôndrio? Aqui chama periósteo. Bacana? E olha esse osso aqui, por exemplo, esse osso largo aqui, ele tem essa divisão aqui, olha, essa parte mais amarelinha aqui, ó, bem densa, bem dura, parece ser bem dura, e tem essa parte aqui de dentro, um aspecto esponjoso. O que isso quer dizer? Que o osso ele é dividido em osso compacto, né, esse aqui, e osso esponjoso. Tá? Aqui dentro do osso esponjoso que está a medula óssea, bacana? Essas frestas que tem aqui que está a medula óssea, bacana? Então, o que é interessante aqui, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Lembra que eu falei que lá no pericôndrio, na capa interna do pericôndrio, estava as células jovens, no caso as células condroprogenitoras e as células e os condroblastos? Aqui também vai ser a mesma coisa. Bacana, aqui no periósteo, aqui, essas células, no caso os osteoblastos e as células osteoprogenitoras, elas estarão localizadas aqui também. Porém, olha só, se aqui eu tenho duas, deixa eu voltar aqui, eu tenho osso compacto e osso esponjoso, olha aqui, Deus veio aqui, olha, e fez isso aqui, ó. Essa linha aqui, tem uma linhazinha aqui, que também é tecido conjuntivo aqui, ó, separando o tecido compacto do tecido esponjoso. Bacana? Deus veio aqui e colocou uma capinha aqui. Essa capinha de tecido conjuntivo que separa esses dois caras aqui chama endósteo. Por que eu estou falando isso? Porque essas células também, as células jovens, no caso do osteoblasto, também estão presentes aqui no endósteo. Então, estou falando que é uma pergunta clássica aí, né? E que confunde muita gente aí, tá? O endósteo está aqui, a gente vai falar mais um pouco desse cara, um pouco para frente aí, tá bom? E no fundo, um cachorrinho aí latindo para vocês para dar uma despertada. Então, o que acontece? Vamos seguir. Aqui uma classificação anatômica, né, que o osso ele é classificado em osso longo, curto, plano, irregular. Tá? Isso aí, quem está estudando anatomia aí já vai ficar mais... Eu vou deixar isso para o pessoal da anatomia. Bacana. E como que esse osso está composto? Bacana. Está composto por tecido ósseo, obviamente. Tecido hematopoético, né, aqui dentro, que é onde a formação das células sanguíneas aí. Tecido adiposo, eu tenho muita gordura aqui dentro, vasos sanguíneos e nervos, bacana? Vasos aí, ó, vasos. Claro que não está mostrando nervo, mas nervo acompanha vaso, beleza? Então, é isso. Se o osso, né, ele faz parte de alguma articulação, como eu falei lá no cartílago, tá? Ele tem cartílago hialino. No caso, olha aqui, esse osso foi formado a partir de um cartílago hialino. Então, o que acontece? Ficou esse resquício aqui, que seria a parte onde o osso vai sofrer o processo de articulação. Vamos lá, só para a gente relembrar. Tem pericôndrio ou não? Não tem pericôndrio aqui. Tá? Esse cartílago hialino aqui não tem pericôndrio. Vamos seguir. Classificação. Já falei, nós temos o osso compacto e temos o osso esponjoso, ou seja, denso, tá? Ou trabeculado. Por que trabeculado? Por causa dessas frestas que tem aqui, tá bom? E o compacto, veja aqui, que ele é todo formadinho assim, bem bonitinho. A gente vai falar disso aqui
mais para frente, tá bom? Explicando isso aqui. A medula óssea, né, que é esses espaços aí que está dentro do osso esponjoso, tá? Aí dentro do osso esponjoso, o que acontece? Ela vai conter, né, essas células madres aí para quê? Para formação de células do tecido sanguíneo, bacana? Então vai sofrer aquele processo de hematopoiese aí que eu falei, né, lá no tecido sanguíneo, beleza? Essa medula óssea, ela envelhece, bacana? E quando ela envelhece, ela vira médula óssea amarela, ou seja, tecido adiposo. Então, o que isso acontece? Quando a pessoa está passando por um processo, sei lá, um processo hemorrágico aí, que ele está perdendo muito sangue, por exemplo, que ele precisa repor isso, que a médula óssea precisa se ativar outra vez, ela vira, essa médula óssea amarela aqui, ela volta a ser medula óssea vermelha, ou seja, medula óssea ativa aí para a produção de células sanguíneas aí, bacana, né? Perfeição divina aí, tá bom? E no adulto, essa medula óssea aí, ela vai estar presente aí, né, no externo, nas cristas ilíacas, bacana? Beleza. Então, para falar de tecido ósseo aí, né, nós vamos ter, eu falei para vocês que nós temos o periósteo e o endósteo. Cortamos um pedacinho daquele osso lá, bacana? Cortamos um pedacinho aqui que eu mostrei para vocês naquela hora e trouxe para cá. Olha aqui, olhando na lâmina, né, no laboratório, eu vejo isso aqui, tá? Eu vejo isso aqui. Então, olha aqui, a capa mais externa é o periósteo, tá aqui, ó, tá? Mais externa aqui, periósteo. Periósteo. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo aqui, ó, é o osso compacto. E aqui o osso esponjoso. E aqui, dividindo o osso compacto e o osso esponjoso, está o endósteo, onde se localizam as células, né? Esses dois aqui, periósteo e endósteo, se localizam as células aí, os osteoblastos, as células osteoprogenitoras e por aí vai. Histologicamente mostrando, dá para ver aqui o periósteo, olha. O periósteo aqui, tá bonitinho aqui, a capa mais fibrosa aqui, e aqui dentro dá para ver que tem umas células aí, que são as células osteoprogenitoras, bacana? Esse aqui a gente vai explicar com mais detalhes mais para frente. Mas observa a diferença do osso compacto aqui do osso esponjoso, beleza? Então, o periósteo e endósteo eu já falei para vocês. A capa de tecido conjuntivo, bacana? É uma capa de tecido conjuntivo. Por exemplo, eu falei para vocês agora, deixa eu voltar aqui, que aqui é cartílago hialino. Aqui é o osso. E está vindo o periósteo aqui. Bacana? Está vindo o periósteo aqui. Aqui, nesse cartílago hialino, tem periósteo? Óbvio que não. Não tem pericôndrio, não tem periósteo, não tem nada aí. Então, o que acontece? O osso tem periósteo, exceto nas superfícies articulares. Beleza? Então, não vou repetir isso aqui, porque se não entendeu, volta e veja de novo, porque tem algum problema. Se divide em uma capa fibrosa, mesma coisa do pericôndrio, uma capa interna que tem as células osteoprogenitoras, já falei, o endósteo também já falei, reveste a cavidade interna e também as células osteoprogenitoras, já falei. Agora vamos lá voltar a falar desse cara aqui, igual a gente falou lá no tecido cartilaginoso. Como que está composto o tecido ósseo? Por células, bacana, e uma matriz extracelular. Qual que é a diferença aqui? Galera, mesma coisa. Deus foi lá, pegou o restinho que sobrou do tecido conjuntivo e trouxe. Agora eu vou fazer tecido ósseo. Obviamente, se é outro tecido, ele veio aqui e adicionou células ósseas. Beleza? E aí tem a matriz extracelular. Só que acontece o quê? O osso é duro, meu irmão. O osso é duro. Se o osso é duro, então o que vai acontecer? Deus foi lá e falou assim, não, para endurecer eu tenho que adicionar uma outra coisa aí. Eu tenho que adicionar uma outra coisa aí nessa receita aí, beleza? Então, o osso, ele é mineralizado. A matriz, tá? É mineralizada, beleza? Então, a característica aí, sabe? A característica mais peculiar aí do tecido ósseo é que a matriz é mineralizada. Tá aí bem grandão aí para vocês verem, tá bom? É essa mineralização que vai, né, fazer com que o tecido ósseo ele fica duro aí, né? Para promovendo sustentação e proteção. E o que mais tem aí? Fosfato de cálcio. Beleza? O fosfato de cálcio que é o diferencial dessa matriz aí extracelular. Esse fosfato de cálcio é um mineral em forma de cristais de hidroxiapatita. Minha Nossa Senhora, o que é isso? Galera, hidroxiapatita, ele só está falando que é a forma, né? É um mineral que é em forma, parece com esse cristal de hidroxiapatita aí, está aqui, olha.
Aqui. No microscópio, ele é assim, tá bom? A forma dele é esse. Eles falam que o fosfato de cálcio tem forma de hidroxiapatita. Só se algum cara, né, alguma universidade, alguma instituição perguntar isso para você, então já fica sabendo, tá? O fosfato de cálcio daí do tecido ósseo tem essa forma de cristais de hidroxiapatita. Fechou. Então, já que nós falamos de células, falamos de célula matriz extracelular, vamos começar falando das células, assim como a gente fez no tecido conjuntivo, assim como a gente fez no tecido cartilaginoso. Aqui nós temos mais células, bacana, do que no tecido cartilaginoso. Nós temos as células osteoprogenitoras, bacana, beleza. Assim nós temos as células condoprogenitoras lá no tecido cartilaginoso. Então aqui nós temos as células osteoprogenitoras que vai gerar as outras, tá bom? Nós vamos ter, depois de células osteoprogenitoras, osteoblastos, beleza, que é a célula jovem, também secreta MEC, igualzinho lá no tecido cartilaginoso, porém o tecido cartilaginoso é condroblasto. Lembra disso? Então, beleza. Depois, essa célula aqui vai envelhecer e vai virar osteocito, osteócito, que já é a célula adulta, que também vai estar ali secretando a matriz extracelular. Bacana? E o que acontece? Olha aqui o periósteo, beleza? Aqui um osteocito aí dentro do seu localzinho aí, que eu vou mostrar para vocês já o que é isso. E olha só, e tem umas células aí, que são as células chamadas células de revestimento ósseo, beleza? Quando o osso para de crescer, preste atenção. Essa célula, quando o osso não tem crescimento ativo, ela chega aí e começa a revestir o osso. Então, por isso que é chamada célula de revestimento ósseo. E entrou aí, preste atenção, essa célula aí que é chamada de osteoclasto. Bacana? Osteoclasto. Esses osteoclastos são macrófagos, tá bom? Ah, tá. Esses osteoclastos, eles vêm aqui da osteoprogenitora, porque nós falamos que as células osteoprogenitoras, elas geram todas essas aqui, não é isso? Porém, meu caro, os osteoclastos não, porque os osteoclastos são derivados dos monócitos. Beleza? Lembra que eu falei lá no tecido sanguíneo que o monócito sai da corrente sanguínea e vira macrófago? Porém, cada tecido que ele chegar vai ter um nome. Olha ele aqui. Então, ele vai chamar osteoclasto. Tá? Ele que vai fazer a destruição, né, do osso aí para fazer o processo de regeneração. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso para vocês na formação do osso. Tá bom? Então, guarda isso aí. As células são essas. Não tem mistério. Beleza? Acabou as células, vamos falar da matriz. Claro, daqui a pouco a gente vai falar uma por uma ali, mas vamos falar agora da forma geral, tá? Matriz óssea. Como que está formada a matriz extracelular, ou seja, matriz óssea, mesma coisa? Por fibras, substância fundamental. E, galera, mesma coisa de lá. Só que o que acontece? Eu tenho fibras de colágeno aqui, o colágeno principal, que é o colágeno tipo 1. Mas tem aqui também o 11 e o 13. Bacana? Então, essa matriz aqui, todinha, ela vai se mineralizar. Olha a substância fundamental. Vamos lá? Aqui que vai ter uma pequena mudança. Preste atenção. Proteoglicanos, mesma coisa lá dos outros tecidos que nós já falamos nas aulas anteriores. Glicoproteínas multiadesivas, mesma coisa. O que adicionou aqui, que Deus foi lá e falou assim, opa, isso aqui precisa ter uma coisa diferente, é um tecido muito mais especializado. Ele adicionou proteínas, né, que são dependentes da vitamina K, bacana, proteínas que dependem da vitamina K para se desenvolver, e fatores de crescimento e citocinas. Beleza? Já viram as pessoas que têm uma doença chamada nanismo, né? E às vezes essas pessoas têm que fazer terapia com GH, que é o hormônio do crescimento? Pois é. Então, esses fatores de crescimento aqui são importantíssimos para o crescimento ósseo. Bacana? Então, é mais ou menos sobre ele. Não vou aprofundar nisso agora, porque não nos interessa agora, nesse momento, que já é uma parte fisiológica e endócrina. Tá bom? Vamos lá. Então, aí está a matriz, beleza? Matriz, bonitona aí. Matriz aqui começou a calcificar, aqui é a matriz, né, original. Aqui já está bem calcificada, bem mais escura aí, né? Beleza. Na matriz óssea, aqui na matriz óssea, ele está falando que possui lagunas. Olha aqui. Igual nos condrocitos. Igual na cartilagem lá. Olha aqui. Tem osteocitos dentro de lagunas também. Também aqui eles moram dentro de lagunas, tá bom? Então, já falamos disso aqui na aula anterior.
O osteócito, ele estende as suas prolongações, olha aqui, dentro desse buraquinho aqui, tá bom? Ele estende, ele é cheio de prolongações. Olha aqui, um monte de lagunas aqui, tá vendo? Um monte de lagunas. Esses negocinhos, esses risquinhos que vocês estão vendo aqui, ó, são os chamados canalículos. É como se fosse um canal, para quê? Faz de conta que eu estou dentro do canalículo agora, beleza? As minhas mãos, os meus braços são as minhas prolongações. Eu sou um osteocito, meus braços, as prolongações dos osteocitos. Esses braços aqui, eu vou pegar em outros osteocitos que estão lá nas lagunas. Eu vou entrar em contato com eles. Isso é uma forma de comunicação. E essas aqui, ó, essas prolongações dos osteocitos, elas passam dentro de uns canais chamados canalículos. Para quê? Para se comunicar com as outras células que estão nos outros, olha aqui, que estão nas outras lagunas aqui, beleza? Que estão aqui, olha, nas outras lagunas aqui, tá? Elas dão as mãos. Claro, são prolongações, isso aqui é uma analogia, tá bom? Então, o tecido ósseo depende do osteocito aí para manter sua viabilidade, ou seja, para manter sua funcionalidade. Olha aqui, peguei esse pedacinho aqui, ampliei, olha o osteocito aí dentro com as suas prolongações passando aqui pelos canalículos, bacana? Então, olha aí outra vez, né? E outros tipos de visão, olha o microosteocito aí dentro, emitindo as suas prolongações dentro dos canalículos, aqui outra vez. Tiramos eles daqui de dentro, olha, e tá dando para ver aqui eles aqui, olha, entrelaçados aqui, dando as mãos aí, que bonitinho, né? É maravilhoso isso. Vamos lá? E, olha aqui de novo, tá bom? Os osteocitos aqui, olha, os osteocitos, não, desculpa, as lagunas aqui com os osteocitos. Isso aqui eu vou deixar para explicar para vocês um pouco para frente o que é isso aqui, para não confundir muito a cabeça de vocês, tá bom? Por quê? Porque no osso compacto, tem um negocinho chamado unidade funcional e estrutural do osso. Meu irmão, minha irmã, quando fala, a gente está falando de algum tipo de tecido e fala para você assim, ó, isso aqui é a unidade funcional e estrutural do osso. Cai matando dentro. Por quê? Porque se caso acontecer de você pegar uma prova, que é uma prova de descrição, e pedir para você descrever uma estrutura histologicamente, você vai falar, né, sobre o que a gente já falou, de ter uma capa, de tecido conjuntivo, e a unidade funcional e estrutural é tal coisa. E aí, se você explicar a unidade estrutural e funcional dessa estrutura, você explicou a histologia do tecido, beleza? Então, vamos lá. O tecido ósseo, a unidade funcional e estrutural dele é isso aqui. É isso aqui que vocês estão vendo. É isso aqui que vocês estão vendo. Que é chamado de osteona. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um desenho aqui para vocês compreenderem melhor. Essa osteona aqui, isso aqui, ó, essas rodinhas aqui, tá bom? É uma osteona. É a unidade funcional e estrutural. Ela está composta aqui por lâminas. Tá vendo isso aqui que vocês estão vendo em volta aqui, olha? São lâminas, beleza? Chamado de lâminas concêntricas, tá? E ela tem um conduto aqui no meio, olha, que chama conduto de Havers, tá bom? Para que serve esse conduto de Havers? Para passar aqui o paquete vasculo-nervoso que a gente chama. Por que paquete vasculo-nervoso? Artéria, veia e nervo aí, passando, tá bom? É através desse cara aqui que vai nutrir o osso aí, bacana? E através desse cara aqui que vai chegar a nutrição aí, né, para os osteocitos aí, beleza? Então, o que acontece? Dentro dessas lagunas, uma deixa aqui, tá? Osteona também vocês vão encontrar algumas denominações aí chamadas de sistema de Havers. Então, sistema de Havers é a osteona. Conduto de Havers é só esse conduto aqui onde passa o paquete vascular nervoso. Então, não confunda, tá bom? Beleza. Então, essa osteona nós só vamos encontrar no osso maduro, tá bom? Osso esponjoso não vai ter, osso a gente vai falar daqui a pouquinho do osso maduro, tá bom? Só no osso maduro, beleza? Olha aí como o cara tá bonitinho aí, um desenho bem, para quem gosta de desenhar, tá bem bonitinho aí, tá bom? Então, aqui tá uma osteona, aqui o paquete vascular nervoso aqui dentro, tá? Aqui o conduto de Havers, tá bom? O canal de Havers. Geralmente, né, tem algumas universidades que eles gostam de pedir os alunos para desenhar isso aqui em prova. Então, né, fica a seu critério aí, tá bom? Os canalículos aí,
né, as lagunas, né, lagunas e com os osteocitos aí dentro. Tem pessoas que falam laminilhas, outras laminilhas, outras lâmelas, tá bom? Depende de onde você está estudando. São essas, né, coisinhas aqui que vai dando essa formação da osteona, tá bom? Olha ela aqui. Tá bom? É isso aqui que a gente está desenhando aqui, tá bom? O nome. A osteona é isso aqui, tá? O conduto de Volkmann aqui não faz parte da osteona, tá bom? As outras laminilhas aqui não faz parte da osteona, mas essas aqui fazem. Geralmente eu já me provo das laminilhas. As laminilhas são essas aqui, circunferenciais, tanto externas quanto as internas, beleza? Tem as laminilhas ósseas e tem outras laminilhas circunferenciais e por aí vai. Mas da osteona só faz parte as laminilhas concêntricas, beleza? E aí outra vez, né? Tá bem explicado. Eu estou colocando várias imagens aqui para não ter confusão, beleza? Então aí tá o osteocito, beleza? E bem bonitinho aí, mostrando outra vez o conduto de Harvard, os canalículos aí, as lagunas, tá bom? Vamos lá. Outra vez, né? Eu sou muito bonzinho, né? Vamos lá. E depois nós temos aqui um conduto chamado conduto de Volkmann, tá aqui. Qual que é a função desse conduto de Volkmann aqui? Cara, esse conduto de Volkmann ele vai comunicar uma osteona com a outra aqui, ó. Olha uma osteona aqui, outra osteona aqui. Então, o que vai fazer? Eu falei que a irrigação chega através do conduto de Harvers, então ela vai emitir aqui uma raminha que vai seguir aqui e vai encontrar com outro conduto de Harvers aqui. Então, vai permitir a comunicação desses caras aqui, tá bom? Faz parte da osteona? Não, não faz parte da osteona, tá? Então, olha aqui, ele aqui bem bonitinho aqui, o conduto de Harvers, beleza? Conduto de Harvers. E olha o conduto de Volkmann aqui, olha. Tá? É como se fosse uma junção aí, tá bom? Uma comunicação entre os dois condutos aí, beleza? Então, conduto de Volkmann. Não estão rodeados por lâminas concêntricas, né? Que aí é a maneira fácil de identificar ele aí nas lâminas histológicas, tá bom? Falamos um pouquinho do osso maduro, vamos falar um pouquinho do osso esponjoso, tá bom? Maduro, beleza? Ele vai ter uma estrutura similar, tá? Ao osso compacto, porque a gente está falando aí, né, de osso maduro, tá bom? O que acontece? Acontece que ele forma aqui, obviamente, aqui dentro, ó, esses buracos aqui são a parte onde fica a medula óssea, bacana? Aqui dentro, ele vai ter um aspecto de espículas, ou chamado também de tabiques, né? Vai ficar assim, ó, todo cheio de tabiques aí. Qual que é a diferença aqui? Ele não tem, é chamado de matriz laminar, e não tem osteona. Não tem osteona bonitinho, igual aqui, tá bom? Não tem osteona, beleza? Não tem osteona. Então, geralmente, esse tipo de osso é encontrado nas epífises. Bacana? Anatomia aí, tá? Então, quando a gente fala de osso imaduro, né, geralmente, né, tem algumas pessoas que pedem, né, para citar a diferença, né, alguns professores pedem citar a diferença de osso maduro e imaduro. Obviamente, eu estou falando de histologia, né, a diferença histológica do osso maduro e do osso imaduro. Quais são as diferenças? Meu irmão, se você olhar, né, o que é o osso imaduro primeiro? Né? É aquele osso que está se formando lá no feto, tá desenvolvendo lá no feto. Tá? Ele não tem uma estrutura tão forte igual a gente, né, que já é o osso maduro. Então, o que acontece? Observe aqui essa lâmina, que é um osso maduro, e observe aqui essa lâmina, que é um osso imaduro. Se você observar bem essas lâminas, não precisa decorar. O que eu quero é que vocês não decorem nada. Tem laminilhas aqui? Aqui tem, ó. Linda. Olha as laminilhas aqui. Esses riscos aí que estão em volta, redondos aí, tá bom? Aqui o conduto de Harvard. Bacana, conduto de Harvard. E olha aqui. E olha aqui. Aqui não tem. Então, osso imaduro não tem aspecto laminar organizado. Beleza? Não tem aspecto laminar organizado. Preste atenção a quantidade de células que eu estou vendo aqui no osso imaduro
e a quantidade de células que eu estou vendo no osso maduro. Ou seja, tenho muito mais células distribuídas do que aqui. Além disso, as células aqui, elas estão toda doidas aí, cada uma num lugar aí, aleatória. Né? Deus foi lá e pegou e jogou aquele monte aí e falou assim, olha, agora vocês se viram aí e se organizam. O osso foi amadurecendo e aqui ficou bem bonitinho, olha só, bem organizadinho, bem bonitinho. Então, no tecido, no osso maduro, eu vou ter mais células e elas estão distribuídas de forma aí aleatória. Tá bom? Olha só, onde tem mais substância fundamental? Aqui ou aqui? Obviamente aqui, olha aqui, está até mais escuro, né? Então tem muito mais substância fundamental daqui, no osso imaduro, do que no osso maduro. Tá? E a matriz aqui, no osso imaduro, vai se tingir muito melhor, ter muito mais afinidade com a hematoxilina. Lembra da hematoxilina que nós falamos lá no tecido sanguíneo? Olha aí ele de volta, tá bom? E no osso maduro vai tingir melhor com a eosina. Por isso que aqui está mais escurinho, tem uma característica mais azulada aqui, tá bom? Então, por causa da afinidade com a hematoxilina. Então, existe um processo chamado processo de ossificação, né? Que é chamado de ossificação endocondral, ossificação intramembranosa. Não confundam, tá? Ossificação com crescimento, beleza? A ossificação endocondral é aquela ossificação, eu falei lá em tecido cartilaginoso, onde o osso é formado a partir de um cartílago, beleza? Ou seja, são aqueles ossos lá da articulação, onde todos os ossos que articulam. Já a ossificação intramembranosa é aquele osso, por exemplo, né, os ossos do crânio, né, do rosto, mandíbula, clavícula, onde ali é intramembranosa. Não depende do cartílago para formar um osso. Ou seja, o osso forma por si só. Beleza? Não existe modelo de cartílago para formar esse osso. Lembre-se, o cartílago hialino, ele só forma ossos articulares. Beleza? Vamos seguir. A ossificação intramembranosa, como que acontece? Vai ocorrer a mesma coisa que vai acontecer que eu falei para vocês lá em cartilagem. Tá? As células ali vão se diferenciar, né? As células mesenquimáticas se diferenciam em osteoblastos, beleza? Depois, esses osteoblastos começam a secretar a sua matriz aí, começa a secretar a sua matriz e vai virar osteocitos, bacana, e vai seguir seu processo de crescimento aí. Só que essas células mesenquimáticas, né, a partir do momento que elas viram os osteoblastos vão secretando a matriz, isso vai chamar, né, vai chamar processo de crescimento por aposição. O cartílago, nós falamos que ele cresce, né, por aposição intersticial. Aqui no tecido ósseo, o crescimento dele só acontece por aposição, beleza? Só acontece por aposição, que nós já falamos como que funciona o crescimento por aposição lá em tecido cartilaginoso. É a mesma coisa, tá bom? Então, a ossificação endocondral, o que acontece? É exatamente isso. Ocorre, né, pega um modelo de cartílago e a partir desse modelo de cartílago vai formar o osso, tá? Obviamente, aqui fala que inicialmente expressa o colágeno tipo 2. Qual que é o tipo de colágeno do cartílago hialino? O colágeno que predomina no cartílago hialino. Colágeno tipo 2, tá bom? Colágeno tipo 2, tá bom? E aí se diferenciam em condroblastos, né? E esses condroblastos produzem a meca. Isso aqui está falando lá do cartílago, da formação do cartílago. Depois de cartílago, começa tudo assim. Vamos mostrar aqui que vai ficar mais fácil, tá bom? Olha aqui um cartílago, bacana. O que acontece inicialmente? Né? Aqui, cartílago hialino, colágeno tipo 2, tem os condroblastos, bacana. Show de bola? O que acontece? Começa a formar um colarzinho ósseo aqui, olha. Um colarzinho. A partir desse colar, isso vai evoluindo, olha aqui. Aqui já começou um processo aqui dentro, tá? E aqui já começa a chegar a vascularização e está aumentando, o osso está crescendo, olha.
Está crescendo. Observe e vai crescendo. Isso vai chegando até aqui, o osso todo formado. E na sua extremidade sobrou o quê? Cartílago hialino, meu caro. Cartílago hialino. Então, esse é o processo de ossificação endocondral, a partir de um cartílago, um modelo de cartílago, ele gerou aí o cartílago gerou o osso articular. Bacana? Vamos seguir em frente. Deixa eu voltar minha luz aqui. Vamos lá. O primeiro sinal que eu falei, né, vai ser a aparição do colar ósseo, né, ao redor do cartílago. Então, o que acontece? Antes, aqui era pericôndrio, lembra? No cartílago hialino tem pericôndrio. Essas células do pericôndrio, elas deixam de produzir condroblastos. Então, o que acontece? Aí já não é mais condroblastos, aí já começa a produzir, aí essas células aí começam a produzir osteoblastos, beleza? Então, o que acontece? Aí também acontece o seguinte, aqui não vai ser mais, né, deixa de ser pericôndrio e passa a ser periósteo. Faz sentido, tá? Começa a produzir aqui os osteoblastos e ocorre também o início da formação do periósteo aí. Faz sentido, que se está formando osso é periósteo, tá? Pericôndrio já ficou aqui para trás. Show de bola? Vamos lá. Na formação aí, tá? Nessa formação do colar ósseo, beleza? Os condrocitos, o que eles fazem? Eles começam a se hipertrofiar, eles começam a ficar bem grandes, tá? Então, a MEC que tem em volta aí, ela começa a ser reabsorvida, né? E vai formando aí as plaquinhas de cartílago no meio deles aí, tá bom? Essas células começam a sintetizar diversas outras coisas aí para o processo de desenvolvimento ósseo. Então, não se deve confundir a calcificação, que eu falei lá no início, com mineralização. A calcificação é um processo que se dá com o envelhecimento, tá bom? A mineralização é graças ao fosfato de cálcio, né, e outras fosfatases que são adicionadas lá no início, que vai gerar isso aqui, que é outro processo, tá bom? Então, isso aqui só vai explicar isso aqui, tá bom? O processo todinho aqui de ossificação, né? Que vai formar isso aqui, vai começar a formar basaminos para chegar à nutrição e por aí vai chegando até proliferação, até formar todo o osso, tá bom? Então, o que acontece? Essa formação do osso, tá? Essa formação do osso, o que acontece? É chamado aí de remodelado interno, beleza? Então, o que acontece? Claro, ocorre desde lá do osso esponjoso fetal, né? O que vai acontecendo? Aqui tem uma imagem que vai ficar bem legal. Como que acontece essa formação do osso? Isso aqui também serve para quando ocorre a quebra do osso. Uma pessoa quebrou a perna, quebrou sei lá o que lá. Então, o que acontece? O que acontece? Lembra do osteoclasto? Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês, para explicar isso aqui melhor. Deixa eu passar na imagem aqui para frente, para ficar mais compreensível. Observem aqui, que teve um corte aqui, o osteoclasto vem cortando isso tudo aqui, olha. O osteoclasto vem cortando para fazer o remodelado ósseo, tá bom? E o osteocito vem aqui atrás, produzindo. Tá bom? Produzindo a matriz aqui. É exatamente assim. Tá bom? Exatamente assim. Observe. Aqui, a diferença é o corte longitudinal e o corte transverso. Olha que o osteoclasto veio comendo, o osteoclasto comendo, comeu, e atrás vem quem? Vem os osteoblastos, né? Osteocitos aí, sintetizando a matriz extracelular e remodelando o osso. Aí fala osteoblastos, mas são osteocitos também, tá bom? Olha lá, formou a osteona. Formando osteona. Bem lindo isso, né? Uma imagem bem legal. Então, tá aí. E aí, obviamente, o paquete vasculonervoso aqui, tá bom? Geralmente, né, tem escolas, tem instituições que pedem para desenhar o paquete vasculonervoso aqui também,
quando a pessoa não desenha o paquete vascular nervoso, eles desconsideram aí a osteoma. Claro que isso vai de instituição para instituição, tá bom? Então, só para vocês saberem. Então, o que acontece? O osteoclasto perfura o túnel, tá? Perfura um túnel dentro do osso, e esse processo vai se dar por duas etapas. Um cone de corte, beleza? Um cone de corte aqui, e um cone de fechamento, tá? Um cone de corte e um cone de fechamento. Então, o que acontece? Os osteocitos vão vir atrás produzindo a matriz extracelular, como eu já mencionei para vocês. Tem até um meme, né, que mostra, né, já viu que a pessoa, quando a pessoa vai envelhecendo, né, vai ficando com os ossos fracos, não é isso? Então, o que acontece? Tem um meme que mostra um osso, né, mais idoso e um osso jovem. O osso mais idoso, o osso mais jovem, tem um osteoclasto vindo quebrando o osso com a picareta, né? O osteoclasto quebrando, e um monte de osteocito e osteoblasto atrás arrumando. Beleza? Como se estivesse quebrando uma parede. Já no tecido velho, no tecido mais dos idosos, o que acontece? Tem inúmeros osteoclastos lá quebrando a parede, né? Como se fosse uma pessoa lá quebrando, várias pessoas quebrando uma parede, e atrás apenas lá uns osteocitos, uns osteoblastos poucos, tentando recuperar, porque é mais difícil, né, fazer esse processo de regeneração óssea aí no idoso, tá bom? Então, quando quebra algum membro aí, é exatamente assim, o osteoclasto vai lá naquela parte que quebrou, né? O osteoclasto vai lá naquela parte que quebrou e começa a regenerar aquela parte, beleza? E é exatamente isso aí. Galera, tá bem explicadinho isso aqui, tá? Volte aí e dá uma olhada outra vez, né? Para não ficar muito maçante aqui o tempo. Aí está a osteona de novo, bonitinha, bem explicadinha aí. Deixa eu voltar aqui para minha lupinha aqui. Beleza. Aí eu coloquei outras osteonas, né? Para ficar mais fácil de vocês compreenderem aí, tá? O tecido ósseo aí. Bonitinha osteona aqui, bem bonitinha. Vamos seguir em frente. Tá. O que eu sei que é anatomia, mas já vi, né, casos de pedirem, né? Geralmente tem algumas universidades que as pessoas fazem prova oral, né? Faz exames oral. Então, o que acontece? Já vi pedindo vascularização do osso, tá bom? Então, claro, é importante, tá? É importante, mas geralmente cobra isso mais em anatomia. Então, se vocês observarem, preste atenção aí, que o osso, ele está formado aqui, né? Aqui na epífise, tem uma artéria aqui, chamada artéria epifisária. Beleza? Aqui na metáfise, tem outra artéria que entra aqui, chamada artéria metafisária. Beleza? Tem outras artérias aqui do periósteo. Tem essa artéria aqui, que é chamada de artéria nutrícia. Essa aqui, sim. Essa aqui, claro. Epifisária é fácil lembrar. Metafisária, fácil lembrar. E a nutrícia, que é a que mais esquece, é a que eles mais gostam de pedir. Então, muito cuidado com essa artéria. Beleza? A artéria nutrícia, que é a principal artéria que nutre o osso aí, tá bom? É a principal. Então, se pedir uma artéria nutrícia. Se pedir mais, a epifisária, metafisária, artérias do periósteo, mas a principal aí que querem é a artéria nutrícia. Bacana? Então, muito cuidado aí com essa informação, porque isso pode fazer diferença aí no seu exame aí. Bacana? Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Então, galera, é isso aí. Aponta para a fé e rema. E o que eu tinha para falar para vocês é isso. A próxima aula aí, tecido muscular. E espero que tenham gostado. Dê seu joinha aí, curtam. E espero ver vocês aí nos próximos temas. E vai lá no Instagram, a gente está lá colocando coisas legais lá. Um abraço, fiquem com Deus e boa sorte aí nos estudos.